Boa tarde, meu nome é Rosilene, estou aqui junto com as turmas do terceiro ano A e do terceiro ano B. Estamos aqui para fazer uma entrevista com a locutora Rosinha Almeida. O tema de hoje é evolução dos meios de comunicação. Como dizia o filósofo Confúcio, é preciso estudar o passado para compreender o presente. Os meios de comunicação passaram por profundas transformações e foram se adaptando à medida que a sociedade se modificava. Alguns deles se tornaram antigos e fora da realidade, e com o tempo foram substituídos por instrumentos mais modernos. Então nós vamos fazer 10 perguntas para a Rosinha, e antes eu gostaria de mostrar aqui os meios de comunicação que os alunos trouxeram, né? Tá tudo aqui. Aí aqui tem rádio, né? Aqui a gente já podemos ver a evolução, né? O telefone, que antes era aquele telefone antigo, né? Aí tem CD, tem livros, né? Aqui o livro do Pequeno Príncipe. Jornal é um meio de comunicação bem antigo, né? Que antes ele era até em preto e branco, né? Não, perfeito. Não tinha nem cor. E assim foi evoluindo, né? Então vamos começar a fazer as 10 perguntas, né? Quem vai fazer a primeira? Deixa eu cumprimentar vocês primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome, quase todo mundo aqui já conhece, é Rosinha Almeida, apresentando também a Tainá. Nós trabalhamos na Rádio A Voz das Montanhas. Todo mundo aqui conhece a Rádio A Voz das Montanhas? Sim! Olha, olha. Fui até na rádio. Opa, isso, eu espero mais que vocês vão aparecer lá, tá? Tem um primo lá que tocou. Ai, que bom. Aí, olha só, então... Sim, olha que maravilha. Olha que coisa boa. Então, vocês já sabem mais ou menos, Bocaina de Minas, né? Que tem uma rádio, né? E você, como é que é seu nome mesmo, Vim? Ian Nunes. Oi? Ian Nunes. Ian Nunes, você que vai fazer a primeira pergunta para mim? Aham. Então, pode fazer. Meu nome é... Cadê o microfone? Tá aí? Tá. Vai. Meu nome é Ian. Eu queria saber como as pessoas se comunicavam antigamente. Então, a primeira comunicação que se deu foi a fala. As pessoas começaram a conversar. Isso aí foi a primeira que aconteceu. Mas conversava próximo, né? Um próximo ao outro, descobriram a fala. Segundo, que a gente também pesquisa, foi os sinais. E para vocês entenderem melhor que tipo de sinais, hoje fala em sinais, vocês já lembram em Libras, né? Que é que faz lá na PAI. Só que o primeiro sinais que a gente conhece, eu acredito que a maioria daqui, né, sabe também, foi a fumaça. Como assim? Começou primeiro por Isabel, que era mãe de João Batista, e Maria, que era mãe de Jesus. E as duas primas combinaram de que quando João Batista nascesse, eles moravam longe uma da casa da outra, quando João Batista nascesse, ela ia fazer uma fogueira para mostrar para a prima que morava longe que o João Batista tinha nascido. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma fogueira e na fumaça subindo, Maria viu aquela fogueira que vinha direcionada à casa de Isabel e foi lá que ela chegou e viu que João Batista tinha nascido. E nessa, muita gente usou. Se alguém se perdia no mato, ele acendia uma fogueira. Onde tinha uma fumaça, sempre tinha alguém para prestar um socorro. E depois desses sinais, surgiu também as escritas, que eles faziam essas escritas nas cavernas, também de acordo com o que desenhava lá, eles identificavam o que eles queriam fazer, né? Acho que já vem para a segunda, né? Uhum. Acho que é mais ou menos assim. Sentindo calor, né? Meu nome é Thomas e a minha pergunta é: como as notícias eram transmitidas para a população antes do rádio e da televisão? Então, eles começaram a escrever jornais, tá? Começaram a escrever os jornais e transmitir a notícia através dos jornais. Mas mais da metade da população era analfabeto, não sabiam ler.
certo? Aí os jornais só serviam para quem sabia ler. Então, o que acontecia? Eles escreviam os jornais e alguém lia para os demais. Tá? Para as demais pessoas ficar sabendo das notícias, como que estava acontecendo, que geralmente falava assim, o rei disse isso, o rei ordenou isso. Até nas coisas de crianças aí, nas histórias infantil, vocês falam, o rei manda avisar. Né? Então saiu os jornais e saiu também, eu acho que já engloba também, os mensageiros, né, Rosilene? Já engloba, né? Porque os mensageiros, o que era? Eu não sabia o que ele queria me contar. Ele morava distante, aí, vamos supor, o rei mandava um mensageiro ir lá na casa dela, falar para ela o que precisava. Preciso de fulano, fulano. Aí o mensageiro chegava lá, batia na casa da pessoa e falava, o rei mandou avisar que é para você fazer isso. Né? Eles usavam um mensageiro para falar, porque ainda quem recebia os jornais, de repente não sabiam ler. Os mensageiros tinham que ir até o lugar que era a pessoa interessada para poder falar e ler o que estava escrito dessas notícias, né? É isso. Oi? Meu nome é Gabriel. Você sabe como as cartas e os correios funcionavam em tempos antigos e qual é a sua importância? Então, aí quando saiu os jornais, logo em seguida, algumas pessoas já começaram a aprender a escrever. Aí eles usavam o papel para escrever cartas. E as cartas iam também sendo levadas através dos mensageiros. A maioria das pessoas a cavalo pegavam as cartas e iam entregando na casa das pessoas interessadas. Mas o seguinte, as cartas era escrito pela mão. Não tinha ainda máquinas, e aí era concentrado. Eu não vou falar aqui para vocês cidades ou ano, porque senão vai complicar tudo. Então, eu vou falar só, era concentrado, vamos supor, um correio, vamos supor no centro. Era ali, todo mundo que queria falar com alguém, deixava uma carta ali. E o correio era responsável de mandar. Vamos supor que chegava uma carta lá em São Paulo, de um parente que estava lá em São Paulo. Até o correio trazer aqui, em Bocaina, tinha vezes que demorava meses, tá, para a carta chegar. E acontecia também das cartas sumirem. Ninguém sabia. Bocaina de Minas, eu sei mais ou menos aqui, teve o correio e a concentração, vocês sabem que tem Mirantão, tem Santo Antônio, Maringá, não tem? Então, aqui o pai da Rosilene era um que levava cartas para Mirantão de bicicleta. Para entregar ele levava de bicicleta. Por quê? Porque era muita gente, ou levava a cavalo, ou levava de bicicleta, ou levava a pé. E aí as cartas chegavam na casa das pessoas. Mas demorava muito, 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 muito. E logo em seguida eu tenho os telégrafos, que vai ter a pergunta ou já engloba? Então tá. Senão eu falo tudo uma vez. Meu nome é Isadora e a minha pergunta é: quando surgiu a primeira rádio e como ela mudou a forma de comunicação? Tá. Então agora eu vou falar de rádio, mas então deixa eu falar dos telégrafos. A carta eu disse que era para escrito, igual vocês estão aprendendo a escrever cartas. Aqui vocês também aprendem a escrever carta, né, Rosilene? Depois eles inventaram a máquina de escrever. Aí que foi os telégrafos, eles escreviam, mas era contada as letrinhas. Por exemplo, eles não podiam escrever, eu vou falar com a minha mãe, não. Falei com a minha mãe, era tudo pequenininho, sabe? Tinha que escrever pouca coisa, porque era muito caro. Era pago por letra. Tá? Olha a dificuldade, era pago por letra. Para mandar um recado para alguém, eles, se usassem os telegramas que falavam, era pago por letra. Então, era muito caro. Então, eles também usaram esse mecanismo. E respondendo já a pergunta dela, a gente entra na nossa função, que é rádio. O primeiro rádio no mundo surgiu através de um padre gaúcho, tá? Que era o Roberto Lander de Moura. Ele descobriu, melhor dizendo, que ele é pesquisador também, que poderia trazer som através do eletromagnético.
Aí, o que aconteceu? Ele começou a colocar nos pontos de estratégico onde ele morava, não vou falar datas aqui, porque senão vai, né, demorar muito. Onde ele morava, colocou tipo poste, alto-falantes. Quando o padre leu a primeira frase que foi falada no rádio, foi uma mensagem da Bíblia, certo? Ele causou uma polêmica. Todo mundo achou que ele era doido, que ele estava falando com os mortos, que ele falava com o vento, que ele estava invocando espírito. Aí ele não foi aceito, tá? No Brasil, ele não foi aceito. E essa aí eu me lembro mais ou menos, em 1893, que isso aconteceu, certo? Só que ele não foi aceito. Por quê? Porque acharam ele que ele era o inventor das ilusões de espírita. Aí ele foi embora para os Estados Unidos, tá? E nessa mesma época começou, hoje a maioria das pessoas fala que é o mais conhecido, é o Marcones, o engenheiro Marcones. Ele sim, também nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele também estava estudando como que a energia eletromagnética transformava-se em voz. Aí ele usou essa invenção dele para se comunicar com os navios que estavam em guerra. Aí ele ganhou espaço e reconhecimento. Então, na maioria das vezes, acha que quem inventou o rádio foi Marcones, mas, na verdade, foi o padre gaúcho, o Roberto de Moura, que a gente se fala. Depois, no Brasil, quem foi o primeiro no Brasil foi em 1920, no dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro foi por Raquete Pinto. Raquete Pinto, ele fez a primeira transmissão do presidente, agora eu lembro do primeiro presidente, acho que até surgiu o nome aqui, que foi falar sobre a independência. Você está entendendo? Aí ele começou como é que fala? Todo mundo começou a conhecer a rádio, mas o rádio era muito grande. Hoje vocês estão vendo o tamaninho aí. Hoje você conhece já rádio, chega lá e pouquinho aparelho. Na época que eles inventaram o rádio, era uma sala maior que essa aqui. Era muito grande os aparelhos, era tocada a manivela para aquilo funcionar. Então não tinha como levar para lugar nenhum. E os rádios que recebiam também era grande. Não era todo mundo que tinha rádio. Não era todo mundo que tinha rádio. Então, quando tinha um rádio em qualquer povoado, era chamado rádio vizinho. Ah, vai ter um programa lá, juntava os vizinhos tudo naquela casa para ver aquelas pessoas informando. Aí eles começaram a falar das notícias da guerra, você está entendendo? Aí todo mundo que estava em volta, que tinha conhecimento do rádio, que tinha mais perto do rádio, ficava sabendo melhor das notícias. Né? Então, o rádio começou assim. E o Cornélio Pires foi o primeiro homem que lançou a música sertaneja no rádio. Porque antes eles só tocavam no rádio, mas tocava o Chorim, foi a primeira música do Chorim, foi o primeiro tocado no rádio. E foi também o Bossa Nova, eles não conheciam outro ritmo. Tá? Tem mais pergunta? Depois? Uhum. Meu nome é Helena. Qual foi a importância da televisão na comunicação entre as pessoas? Então, depois que surgiu o rádio, em 1950 surgiu a televisão. Eu acredito que, se eu não estiver muito enganado com essa data, eu acredito que seja isso. Foi, né? A década de 50, não foi isso? 30? Eu acho que eu tenho 50 lá, mais ou menos. Então, eles acharam que... O que acontece? Já tinha um rádio falando, aí você ouvia a voz da pessoa, né? Aí eles inventaram a imagem. Aí inventaram a imagem para a TV, para mostrar a imagem. Isso foi revolucionando todo mundo. Porque era caro também, ninguém tinha. E quando um tinha,
juntava todo mundo, aí virou um meio de união. O rádio e a televisão virou meio de união, porque todo mundo queria ir na casa de fulano que tinha aquele rádio e aquela televisão para assistir. Hoje vocês não gostam de ir na casa do amigo assistir uns filmes? Não faz uma festa quando vai lá? Não faz isso? Então, antigamente era para ouvir, também para ver os filmes. Aí tinha os relatos de pessoas que faziam novela na televisão, contavam história, tudo na televisão. Porque foi um meio mais eficaz também da pessoa ouvir a voz e ver a pessoa. Ficava mais próximo um do outro. E agora? Meu nome é Clara. Qual era o papel da comunicação oral e dos recados entre famílias e comunidades em tempos anteriores? Não deu? Falei. Meu nome é Clara. Qual era o papel da comunicação oral e dos recados entre famílias e comunidades em tempos anteriores? Não, era geralmente o que eu acabei de citar também. A comunicação era isso. Tinha um jornal, não era todo mundo que sabia ler, mas sabia escutar. Aí a televisão e o rádio começou a passar essas notícias. Futebol, eles narravam tudo pelo rádio. Quem gostava de futebol ficava lá escutando, sabe? Então foi através da rádio e da televisão que as pessoas começaram a saber das notícias de fora. Porque até então só ficava no boca a boca. No compadre, a comadre falou, o meu vizinho foi lá, só ficava nesse ponto. Alguém mais? Oi. Aí pega o microfone, pega a voz, que aí sai a voz melhor. Meu nome é Murilo. Eu queria saber o que mudou na forma de... Meu nome é Murilo. Eu queria saber o que mudou na forma de comunicação do passado para os dias de hoje. Mudou muito e dá para vocês perceber. Alguém de vocês chegou a usar já algum desses instrumentos, desses aparelhos que estão aí Já? Qual deles? Sim. Qual deles? O rádio é o mais fácil. O que mais? O livro, muito bem. Livro, o que mais? Oi? O rádio, o telefone. Telefone, muito bem. Espera um de cada vez. Espera aí, senão sai ali. Jornal. Aí eu pedi o telefone da vozita, esse telefone pra eu ficar jogando aquele joguinho da cobrinha. Muito bem. Eu já joguei muito o telefone da Então, só que o telefone, vocês já pegaram o telefone pequenininho. Pequenininho, você tá entendendo? Só que antigamente o telefone era só por linha, só comunicava com alguém se tivesse uma linha conectada. E o telefone era um trem grande, assim, que você pegava uma orelha, assim, ó, né? Era um tal de orelha, né? Era pra falar. Você punha aqui, o telefone é assim, ó. Sem fio? Sim, não, com fio, não tinha sem fio. Qual o nome daquele brinquedo? Brinquedo não, orelhão. Orelhão, só que o orelhão já foi mais moderno. Sim. Mas antes era só em alguma casa que tinha o telefone com duas cornetas, uma para escutar e outra para falar. E os números para girar, tipo aquele lá mesmo. Aí depois que eles inventaram o telefone sem fio, que foi também o telefone sem fio foi inventado de acordo com a força das ondas do rádio. Porque se não tivesse as ondas do rádio, a FM e a AM, também o telefone sem fio não chegava. Foi um estudo através das ondas eletromagnéticas do rádio, tá? Que chegou também o telefone. Aí depois eles colocaram o telefone sem fio, que hoje é esse moderno e cada vez mais moderno, né? Tem mais perguntas? Meu nome é Diana. Fale um pouquinho de como foi a velocidade de transmissão na comunicação entre o passado e os dias atuais. Menina, a velocidade foi monstruosa. Foi muito rápida.
Porque vocês hoje aí sabem muito mais da evolução da comunicação de hoje do que nós do passado. Minha mãe Você entendeu? muito ler. Né? Então, hoje ainda a gente encontra, não sei vocês, as mães de vocês têm dificuldade em usar um telefone, né? Algumas mães têm ainda. Então, e hoje o que eu digo, a evolução foi muito grande. E o que mais? Acho que tem mais uma pergunta para chegar no que eu vou falar, né? Da internet. Tem mais duas. Então tá, eu acho que a evolução maior foi essa. Chegou muito rápido, os meios de comunicação agora tá incrível. Que nem meu avô conseguiria, por causa que o meu avô, se ele tivesse vivo até agora, ele estaria com 95 anos. Aí então, olha pra você ver, e de repente nem estudo tem, né? E eu voltando aqui, eu tenho que falar para vocês não sabem. Bocaina de Minas, quando surgiu a primeira televisão, pergunta os pais de vocês que eles vão contar. Quando surgiu a primeira televisão, foi do pessoal dos Celsos, lá no sertão. Então, para quem quisesse assistir jogo, Copa do Mundo que tinha, eles arrumavam um caminhão, enchia de gente e ia parar lá no sertão para ver a televisão. Porque aqui nas casas, as pessoas que moravam aqui não tinham televisão. Tá? Meu nome é Bernardo. Como é a interação entre as pessoas na comunicação? Como é hoje, o que tem para falar para vocês é através da internet, do WhatsApp. Tá? E o telefone, a comunicação mais fácil hoje está sendo assim. E o rádio não fica atrás também. Todos esses passos que a evolução está, que a comunicação está avançando, o rádio está caminhando junto, porque também leva informações às casas das pessoas que no momento não tem um telefone, não tem uma internet. Oi, tem mais uma, não tem? Meu nome é Maísa. Fale um pouquinho sobre a privacidade e segurança na forma de comunicação de hoje. Então, vem a facilidade e vem os problemas. Hoje você tem que ter muito cuidado, porque o que você ouve muitas vezes não é verdade. Não é verdade, é mentira. As pessoas estão usando também a comunicação fácil da internet para fazer o mal. Então, hoje a evolução, você tem que ter uma segurança, você tem que ter, no mínimo, um conhecimento, não pode ir entrando em tudo quanto é site, em tudo quanto é ligações, você não pode fazer. Esses tempos para trás, teve uma pessoa que recebeu uma conta de telefone que ainda não tinha o telefone, como é que eu digo para você? Pequeno, desses normal. Uma criança foi ligando, e a conta veio absurda dos Estados Unidos. A pessoa não estava ligando, sabe para quem? Porque apertava ali os números e caía nos Estados Unidos. A pessoa chegou até perder um nome para a Receita Federal, porque as ligações chegaram, ligações que eles nunca fez. Por quê? Não sabiam direito e foram usando daquele jeito que achou bonito, né? Ia fazendo as ligações. E hoje vocês aí são orientados, os pais de vocês, todo mundo tem telefone, né? Tem acesso ao telefone, não tem? Então, não pode entrar em todos os sites, não pode ligar para todo mundo, porque senão dá problema. Através do telefone, eles também fazem mal. Não, tem dessas crianças que querem perguntar. Pode abrir livre para eles? Pode? Então, ali, tem uma mãozinha enfiando ali, outra aqui. Tia, Oi? não falando agora do telefone, do que aconteceu. Eu tinha um telefone e eu já tive muitos telefones. Olha. Tinha um telefone e ele tinha WhatsApp, tudo certinho, YouTube. Aí, do nada, aparecia pra mim um número. Quando eu ia olhar pra ver o que era, não tava. Aí quando eu ia falar com outra pessoa, tipo minha mãe, alguém que eu conheço, o número tava lá assim, um número maluco.